Como andam as audiências de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca transmitido pela TV Record? No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo a essa pergunta. Quero falar também sobre uma novidade importante envolvendo o zagueiro Alan Franco, indicado pelo Hernan Crespo ao São Paulo. Vou falar ainda sobre quais as possibilidades de Borré virar reforço do Atlético Mineiro, levando em consideração que o intermediário brasileiro, que tenta trazer o Borré para cá, acaba de mover mais uma ação contra o Galo. Tem informação sobre o Corinthians, que busca no mundo árabe parcerias. A ideia é trazer dinheiro para o clube. E por último vou falar sobre Cartoloco, que tem rendido enorme polêmica depois de assinar e ser registrado no BID pelo Resende. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo e queria agradecer demais a todos vocês. Pessoal, canal do Nicola nesse domingo, 21 de março, bateu 1 milhão de inscritos. Tudo isso em apenas 2 anos, 3 meses e 22 dias de existência. É muita, mas muita gente. Então queria demais agradecer pela parceria, pela presença por aqui, pelas críticas, pelos elogios, pelas palavras de incentivo, enfim, foi muito bacana. É só mais uma demonstração de que eu optei certo quando eu optei em não renovar o contrato com a ESPN para ficar com o meu canal no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. E como forma de agradecimento, ao longo do domingo a gente vai fazer a live do milhão do canal do Nicola, para agradecer a vocês, para responder as perguntas. É a tradicional live de domingo que vocês perguntam, eu respondo. O que eu não souber eu repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Mas mais do que isso, a gente vai dedicar um bom tempo dessa live, vai ser uma live mais longa do que o normal, para agradecer e para dar prêmios a vocês. Tem bastante coisa legal, tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Cartoloco. Lembra dele? Jornalista demitido pela Globo, esteve no reality show A Fazenda da TV Record e foi registrado recentemente como jogador do Resende para a disputa do Campeonato Carioca. Registrado inclusive no BID, tudo certinho. Existia a expectativa de que ele estreasse contra o Fluminense e não aconteceu. Ele só foi roupeiro nesse jogo contra o Flu. Existia também a expectativa de que ele estreasse contra o Flamengo, jogo da última sexta-feira, jogo em que o Flamengo venceu. Acabou que ele foi relacionado, mas cortado do banco de reservas, ou seja, não teve nem a sensação de ficar no banco. E a simples presença de um jornalista na lista de inscritos de um time da primeira divisão tem rendido muitas críticas. O Eric Faria, repórter da Globo, foi um daqueles que criticaram, e o Zico, ídolo do futebol brasileiro, disse o seguinte, abre aspas, o que é isso? A que ponto chegamos no Carioca? Fecha aspas. Consigo entender as críticas, acho que todo mundo tem o direito de criticar ou elogiar, mas eu entendo o que pode estar por trás dessa história. Não conversei com o Cartoloco, nunca conversei, não tenho relação com ele, nem com o pessoal do Resende, mas imagino que essa tentativa, que esse acordo foi uma tentativa de dar um pouco mais de visibilidade ao Resende. Até porque o Cartoloco aqui no canal dele no YouTube tem feito uma série de vídeos, numa série que ele está prometendo, para contar um pouquinho sobre o dia a dia. No jogo contra o Flu, por exemplo, em que ele foi o roupeiro, ele contou sobre a vida do roupeiro, como é que funciona, que hora chega, quais as missões. Então, mais do que o Cartoloco jogar, talvez ele nem estreie, mas é tentar dar visibilidade a um clube pequeno que disputa um campeonato carioca com situações completamente desiguais, especialmente em relação aos grandes. Acho que pode dar certo. Aí você pode falar, pô, Nicola, mas ele tá tirando vaga de algum jogador. Mas será que todos os atletas registrados pelo Resende teriam condição de jogar? Será que não vale a pena trocar uma dessas vagas por alguém que vai gerar visibilidade, que alguém que vai dar a oportunidade de que os caras do Resende tenham um pouquinho mais de espaço na mídia? Eu, por exemplo, não sabia que o Nunes estava no Resende. Descobri ao ver um dos episódios dessa série do Cartoloco. Enfim, não acho a ideia de todo ruim, mas respeito a opinião de todos. Bom, bora falar agora a respeito de Borré. Será que existe chance de Borré jogar no Atlético Mineiro? Essa dúvida ficou no ar depois que na sexta-feira, aqui no programa do Nicola, eu contei para vocês que o André Cury, o intermediário que representou o Palmeiras durante todas as negociações com o Borré, o André me contou que um outro clube brasileiro cobriu a oferta feita pelo Palmeiras para tentar a contratação do Borré. Só para não ficar nenhuma dúvida no que eu estou contando, eu vou tentar resumir de forma rápida toda essa história. O André Cury foi à Argentina, ficou quase 40 dias por lá tentando convencer o Borré a aceitar a proposta do Palmeiras. Na última segunda-feira ele enfim aceitou, mas o Palmeiras desistiu do negócio por entender que a pandemia lhe tiraria milhões de reais, 150 milhões, e que ele tinha medo de fazer esse investimento e depois não ter como bancar salários em dia. O André Cury ficou numa situação, numa baita saia justa, né? Ficou 40 dias tentando convencer o cara, quando ele aceita, o clube que o mandou para a Argentina acaba voltando atrás. O que salvou um pouquinho a pele do André Cury foi que apareceu esse clube brasileiro que ele não quis me contar. Inclusive conversei mais uma vez nesse sábado com o André Cury, ele não quis dar pistas de que clube pode ser esse. Muita gente entendeu que um dos poucos
capazes de bancar 4 milhões e 400 mil dólares só de luva seria o Atlético Mineiro. O grande problema é que o André Cury move uma série de processos contra o Galo. É bem verdade, de todas as administrações anteriores, mais um total de 35 milhões de reais em ações. A última delas, o último processo contra o Atlético, se deu em 16 de março, cobrando pelo não pagamento de uma comissão de 800 mil reais pela ida do Marcos Rocha do Atlético para o Palmeiras em 2019. O negócio foi fechado por 8 milhões de reais, o André Cury, que fez toda a negociação, cobra 10%, o Atlético não pagou e já recebeu a grana do Palmeiras, e aí o André Cury foi à justiça. Os 35 milhões de reais cobrados em ações nos tribunais se dão por conta de negociações de Eraso, Mansur, Douglas Santos, Emerson, Arana, Michael Suel, Vina, Otero, Prato e Luan. Tem zagueiro, tem lateral, tem meio-campista e tem atacante. No total, algumas dessas transferências renderam ao Atlético 240 milhões de reais em vendas. E o André Cury garante que não recebeu sua parte, está cobrando esses 35 milhões de reais. Isso pode inviabilizar, caso o Atlético queira de fato o Borré. Eu nem estou dizendo que quer, tá? O André Cury e o Atlético não confirmam isso. Eu só queria trazer essa notícia dos 35 milhões, informação divulgada pelo UOL. Eu não acho que o André deixaria de fazer um negócio com o Atlético por causa desses processos trabalhistas, até porque são todos processos relacionados a antigas gestões. Mas pode ser um ruído, pode ser um probleminha aí. A única coisa que não pode acontecer é clube brasileiro deixar de contratar o Borré. Algum clube daqui precisa ter a coragem de fazer esse investimento. Não é um investimento alto, 4 milhões e 400 mil dólares equivalem a mais ou menos 25 milhões de reais. Esse seria o custo para contratar o jogador. Depois tem o salário, que é alto, é verdade, mas a gente está falando de um jogador de 25 anos de idade, que é um dos protagonistas do futebol na América do Sul. Não dá para perder um jogador por 25 milhões de reais nessas condições, pelo menos essa é a minha opinião. Bora falar agora sobre o Corinthians, que está viajando para o mundo árabe com a ideia de tentar parceiros. Essa viagem foi feita por dirigentes da base. Está sendo feita nesse domingo, né? O Oswaldo Neto, que é o novo diretor de futebol da base, o Jassa, que é quem vai auxiliá-lo, além do Yamada, que é o gerente geral das categorias de base, estão embarcando nesse domingo. Só voltam no dia 31 de março, eles vão ficar em Dubai e em Bahrein, conversando com uma série de clubes. Eles prepararam uma grande apresentação do que é o Corinthians, segundo o clube mais popular do país, clube de maior torcida no principal estado do Brasil. Vão levar também um histórico sobre títulos, conquistas, revelações de garotos da base. Por exemplo, vão contar que na última Copa do Mundo, 3 jogadores da seleção brasileira foram formados no Corinthians. O Fagner, que ainda é do Timão, o William e o Marquinhos, outros jogadores que saíram do terrão. Tudo para mostrar para os árabes que a possibilidade de parceria com o Corinthians seria algo bacana. Perguntei para o Oswaldo que tipo de parceria pode ser estreitada a partir daí. O Oswaldo estava me falando que vão ser uma série de alternativas, desde parcerias até patrocínios, eventualmente troca de know-how. Você manda um membro de uma comissão técnica da base para cá, de lá para cá, e o contrário, para que possa gerar conhecimento, para que possam ser divididos conhecimentos. O Oswaldo também estava me dizendo que não está descartada a possibilidade até de venda de 1, 2, 3 atletas daqui indo para lá, preferência na compra de jogadores, enfim. A ideia do Corinthians é tentar trazer receita, é tentar trazer parceiros para que as categorias de base dependam menos do dinheiro da equipe principal. Eu acho a ideia boa, acho a ideia bem bacana. O máximo que vai acontecer é eles voltarem no dia 31 sem qualquer novidade. Mas se houver 1 ou 2 parcerias, certamente já vai ter valido demais o investimento. Vale a lembrança de que o Corinthians Sub-20 estreou com o pé esquerdo no ano de 2021, acaba de ser eliminado da Copa do Brasil Sub-20, derrota para o União ABC. Confesso que nunca havia ouvido falar a respeito desse clube do Mato Grosso do Sul. Eliminação desastrosa para um time muito campeão. Até por isso, as categorias de base do Corinthians terão reformulações grandes nos próximos meses. O Márcio Bittencourt, que é o atual técnico do Sub-20, ele é técnico interino. Ele só vai ficar se conseguir resultados em breve. O Yamada, que está indo viajar, também corre enorme risco. O Corinthians não descarta trazer profissionais de extrema capacidade, os melhores do mercado, para voltar a fazer com que o clube seja protagonista nas categorias de base. Bora falar agora sobre o São Paulo. O São Paulo está em busca de um zagueiro e de um volante. São as 2 prioridades de momento para o Hernan Crespo. E o Crespo tem indicado jogadores em quem ele confia. Recentemente indicou o Fical, zagueiro argentino que está no Inter Miami dos Estados Unidos. Não vai haver negócio. O Inter Miami disse que não tem a menor intenção de liberá-lo. Depois ele indicou o Adonis Frias, zagueiro do Defensa e Justiça com quem ele trabalhou. O problema é que o São Paulo queria o Frias por empréstimo e o Defensa e Justiça já disse que só vai aceitar liberá-lo se for em definitivo. Foi aí que surgiu um terceiro nome do Alan Franco, zagueiro do Independiente.
São Paulo chegou a consultar, quis entender as condições. A má notícia é que na noite desse sábado, quase na madrugada de domingo, o jornalista Gaston Edu, da TIC Esportes da Argentina, afirmou, cravou, que o Alan Franco será jogador do Atlanta United, um dos times que mais investem, que mais gastam com promessas do futebol brasileiro. Segundo o jornalista, o Alan Franco está sendo comprado por 2 milhões e 800 mil dólares, que equivalem apenas a 50% dos direitos econômicos. O Atlanta ainda poderia pagar mais bônus de acordo com performance. Se o jogador for bem por lá, o Independiente ganha mais dinheiro por aqui. O São Paulo havia se assustado com a pedida do Independiente, era uma pedida na casa desses 2 milhões e 800 mil dólares, até por isso já meio que havia desistido. Só haveria a possibilidade se o Atlanta não conseguisse confirmar a contratação. Jogador um dos poucos remanescentes do título conquistado pelo Independiente na Sul-Americana de 2017, vocês vão lembrar aquele título que o Independiente ganha em cima do Flamengo, com Ariel Holan no banco de reservas. Jogador bem interessante, mas muito caro. Vale a lembrança de que o São Paulo já contratou 6 reforços, mas quase todos chegando de graça. O mais caro deles foi o Orejuela, comprado do Cruzeiro por 2 milhões de dólares, ou seja, o reforço mais caro do tricolor custou menos do que esse zagueiro que está indo para o Atlanta United. A partir de agora, o Crespo e a diretoria do São Paulo vão ter de mirar outras alternativas para a zaga. Será que não pode rolar uma volta, uma renegociação com o Canu do Botafogo? Era um dos alvos do São Paulo. São Paulo entendeu que o Botafogo pedia muito, queria algo na casa dos 5 milhões de reais. 5 milhões são bem menos do que esses 2 milhões e 800 mil dólares pedidos por vários zagueiros argentinos. Prometei voltando com mais atualizações conforme forem surgindo notícias de mercado do São Paulo. Bora fechar o vídeo com a audiência da TV Record nos jogos dos grandes do Campeonato Carioca. Houve uma grande novidade, você deve estar sabendo, a Globo deixou de transmitir o Campeonato Carioca já desde o ano passado, o SBT assumiu em 2020 e agora é a Record que fez a maior proposta e teve o direito de transmissão nessa temporada. Eu queria trazer números dos 4 grandes, até porque já tivemos os 4 jogando na tela da TV Record, o último deles o Fluminense, que venceu o Bangu por 1-0 na noite desse sábado, jogo às 21h05, foi um horário escolhido pela Record para fazer as transmissões das partidas. É importante contar que imaginava-se uma audiência maior por jogos dos grandes. O Fluminense, por exemplo, teve média de 6 pontos de audiência com picos de 7. E acontece que essa audiência ela está se tornando um padrão. Aconteceu exatamente a mesma audiência com os jogos do Botafogo e do Vasco. O Vasco enfrentando o Volta Redonda e o Botafogo enfrentando o próprio Bangu. 6 pontos de média, 7 pontos de pico. A Record imaginava que seria capaz de, com os grandes, alcançar números melhores. Só para contextualizar como é que ficou nessa sexta-feira. A Globo liderou com folga, foram 27 pontos de média com o Jornal Nacional, com a novela Amor de Mãe e também com o BBB. A Record ficou na segunda colocação com esses 6 pontos, que viraram 7 em alguns momentos, só que o SBT ficou em terceiro com 4. Os executivos da Record, quando fecharam a compra dos direitos do Campeonato Carioca, imaginavam que a distância em relação ao SBT seria bem maior do que esses 2 pontos de média. De qualquer maneira, é só um Campeonato Carioca que está começando. Muita gente ainda está entendendo que o Campeonato Carioca tem transmissão da Record. São horários diferentes, a Record optou por horários diferentes, enfim. Acho que isso aí ainda pode ser mudado. O único clube que deu de fato uma ótima audiência foi o Flamengo. Ótima não digo, mas uma boa audiência. Foram 14 pontos de média na vitória do Flamengo contra o Nova Iguaçu, com a ressalva importante de que o Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu com meninos, com garotos. Não era nem o time reserva, era o time sub-20 que já está no elenco profissional. Certamente, se fosse com o seu time principal, o Flamengo teria alcançado, ou a Record teria alcançado com esse jogo do Flamengo, muito mais do que os 14 pontos, mas o Fla é o único que até agora se salvou, que garantiu algum retorno publicitário também de audiência à TV Record. Emissora que está muito preocupada ou com muita expectativa para o jogo da próxima quarta-feira, quando Flamengo e Botafogo se enfrentam, jogo marcado pro Nilton Santos às 21h35, com transmissão da Record. Aí sim, um clássico com 2 times grandes, Flamengo voltando com seus jogadores principais. Bruno Viana, por exemplo, estreou na última partida, o Pedro também, enfim, já é um time mais encorpado, e diante do Botafogo a expectativa é de uma audiência gigante, de uma audiência que possa até brigar com a Globo durante a transmissão do Big Brother e também da novela Amor de Mãe.
E aí eu queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você está achando desses números que eu passei de audiência, das transmissões da TV Record, se está curtindo, se não está. Gostaria muito de saber a sua opinião. Combinado? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Queria agradecer demais, mais uma vez, a todo mundo que se inscreveu no canal do Nicola. Chegamos nesse domingo a 1 milhão de inscritos. Estou muito, mas muito feliz. É gostoso demais saber que tanta gente curte, admira, reconhece o trabalho que é feito por aqui, de muito esforço, de muita dedicação. A gente trabalha muitas horas por dia para tentar trazer sempre informações bem legais. Vai rolar a live do Milhão do Nicola nesse domingo e quem vai ganhar são vocês, com uma série de prêmios bem bacanas que a gente está desenvolvendo. Tenho certeza que quem participar vai curtir. Ao longo do dia eu te conto por aqui quais vão ser os horários. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.